vou mostrar os testes que você tem que fazer, no caso de um alternador da Prestolite, e mostrar um motivo também da queima, por que queima, tal, e como testar, e os códigos da peça que vocês devem comprar para esse tipo de alternador, tá? Gauss, né, que é a empresa que fabrica as peças desse carinha aqui, ela tem um catálogo de todas as peças internas, entrando no site deles. Então é legal que quando vocês forem abrir para arrumar esse carinha aqui, geralmente as peças têm o código, então pelo código que está marcado você entra lá e você consegue verificar. Por exemplo, você entra na parte de diodo, né, dele e digita o código. Geralmente você digita no código, você já vai ter o modelo da peça e aonde no mapa, aonde na sua região, né, tem para comprar. Eu não estou fazendo propaganda dos caras, só estou falando como vocês devem proceder. Entra no site, digita lá e vai aparecer no mapinha lá, aonde mais perto de você tem aquela peça com aquele código daquele alternador que você precisa, tá? Vou explicar aqui então. Então aqui, esse carinha aqui, se na hora da montagem, né, não tiver bem acoplado ou faltando um parafuso da carcaça dele, já dá mau contato com terra e ele vem a dar problema aí de não carregar perfeito a tua bateria, tá? Então eu vou explicar primeiro sobre diodo. Então o diodo, eu vou desenhar uma seta indicando aonde a passagem da energia, uma seta. Então se eu testar a continuidade daqui no diodo, eu vou ter passagem de corrente. Se eu inverter as pontas do meu multiteste, tem que dar zero, né? Não tem continuidade, certo? No caso desses diodos de alternador, eles funcionam igual o diodo comum, só que são separados. Você imagina um diodo, eu vou desenhar um diodo aqui, que todo mundo conhece, que um lado dele é uma perninha, então, um lado é positivo, outro é negativo, que é o lado catodo e anodo, certo? Então o que acontece? No caso do diodo de alternador, eles funcionam separado. O catodo é separado. Vamos dizer, eu tenho um diodo catodo. E eu tenho o diodo. Outra parte do diodo é como se eu separasse no meio o anodo. Então o que acontece? O lado positivo, eu tenho o lado positivo e o negativo. Então é por isso que muita gente vai testar às vezes e faz uma confusão do caramba com esse tipo de teste, né? Porque quando para de carregar a bateria, geralmente é ou porque acabou o carvão, né, do regulador de tensão, os carvões acabam e acaba dando mau contato e não carrega a bateria. E quando não é isso, geralmente é esse carinha aqui que vem a queimar. Então, quando alguém vai testar, o que a pessoa faz? Já sai testando aqui o diodo aqui, né? Embaixo tem que dar uma continuidade, do outro lado não pode, tem que dar zero. Só que às vezes, por ele estar na capa dele, ele está colocado na capa aqui, né? Por ele estar montado na capa, deixa eu ver o jeitão aqui, como que é isso aqui. Bom, por ele estar preso na capa dele, na hora que você desmonta, o que acontece? Na hora que você vai fazer os testes, por ele estar na capa, a pessoa acaba fazendo confusão. Claro, pessoal, tem gente aí que já tem um conhecimento legal com alternador, então vai falar, não, você não sabe testar. Mas eu estou mostrando a situação. Às vezes a pessoa quer consertar porque você leva no autoelétrico, às vezes não tem peça, o cara pede para você deixar e quando ele achar a peça ele entra em contato com você, aí a peça chega, então o cara cobra a retirada, que ele tem que cobrar mesmo, ele cobra a retirada, aí ele cobra
a desmontagem para achar o defeito, aí ele acha o defeito, ele pede a peça, aí ele cobra 30% em cima do valor da peça que ele encomendou para você. Depois ele cobra novamente para montar e finalmente colocá-lo no carro, dando partida e testando. Pô, legal isso daí, né? Mas para quem já entende um pouquinho aí e não tá disponível aí de gastar uma grana aí, um valor meio considerável aí, né? Porque um novo desse chega a custar R$ 1.800, um alternador. É muito caro. Os Boschs é um precinho mais acessível, né? E mais simples de manutenção. Porém, esse aqui já é um pouco mais complicado de manutenção, tá? Além de ser difícil de achar peça. Bom, então é assim. Quando você vai testar, multiteste aqui. Quando você vai testar o cara, né, o diodo, são 8 diodos, porém tem o código, se vocês observarem em cada diodo desse aqui, tem lá J135, 135, 35 quer dizer ampere. Aí vem a última palavra que é N ou P. No caso, os de cima da plataforma são os negativos. E os do meio, que você não tem acesso, ó, que fica nessa placa de baixo, na parte de cima é os negativos. Só que todos os diodos, 4 diodos aqui de cima, eles se referem aos códigos N, que é os negativos. E os J135P, que é o positivo, fica na placa de baixo. Então, você não tem acesso a eles pegando pela cabecinha deles aqui, ó, para testar um por um. Então, como você deve proceder? Você pega a parte de alumínio da carcaça, né, de baixo, que vai representar a cabeça desses carinha aqui, tá? Aí você vai pegar, vai sacar desse plástico com cuidado, vai retirar essa peça com cuidado. É só pôr a própria porquinha aqui, pessoal, e bater com o martelinho bem devagarzinho, que isso aqui se solta, né? Então vamos lá, olha, eu tenho, é sempre pensando assim, ó, a placa de cima é a negativa, certo? E a parte de baixo é positiva. Então você já vem testando, geralmente você vem testando logo a positiva, porque é o que mais queima. E como que queima, pessoal? Esses diodos. Esses diodos queima porque acontece de você, às vezes, sem querer, na hora você desliga a bateria do carro para poder carregar uma bateria que o carro ficou parado. Aí você, sem querer, pode acontecer de você ligar a bateria invertida. O diodo queima na hora, tá? Ou queima por tempo também, por ressecamento, né? Porque é calor, tem dilatação, calor e frio no motor o tempo todo, chega uma hora que o diodo rompe. Então vamos lá, ó. O positivo que fica na parte de baixo tá com a minha garra negativa aqui, ó, ligada aqui. Então eu vou testar eles embaixo, ó. O primeiro positivo 514, o segundo positivo 515, 515 no terceiro, 514 no quarto, funcionando perfeitamente, certo? Os positivos. Como eu testo os negativos? Simples. Na parte de cima, agora na placa de cima, né? Eu posso testar diretamente no diodo, porque eu tenho a cabeça dele em acesso aqui, testar um por um, ó. Por exemplo, eu vou pegar agora vou pegar aqui a cabeça dele, que é a placa de cima, e vou vir testando um por um aqui. Quer ver? Vamos lá, peraí. Então eu testo aqui o primeiro, ó lá, 515, o negativo, 515 no segundo, próximo diodo 517, ok? Próximo 511. Então, na minha lata de cima, do corpo de cima, onde está aparecendo os diodos, eu coloco o meu ponto positivo no negativo para testar a perninha do diodo embaixo, tá? Então, olha, eu estou testando o primeiro diodo, tá dando, o segundo diodo também, o terceiro diodo aqui embaixo também, e o quarto diodo, certo? Então, os 4 negativos estão bons e eu acabei de testar os positivos aí, usando a parte de baixo, né? Que é a parte positiva, usando o meu negativo. Testei também. Olha lá. São 4.
certo? Aí terminou, pessoal? Não, ainda tem que você testar nessa placa esses 3 diodos aqui. São os diodos de excitação, tá? Esses 3 aqui. Tem 2 aqui desse lado e um desse lado aqui. Então o que você vai fazer? Como testa qualquer diodo, um lado não pode dar, mudando as posições, você vai testar e vai ter que dar, certo? O outro diodo é a mesma coisa, os outros dois é a mesma coisa. Olha lá, 474, 483, tá, pessoal? Ah, os valores não estão iguais. Não tem problema, tendo esses valores aí de cada um deles está ótimo. Então, do outro lado, usando o outro lado da ponteira do multiteste, tem que dar infinito. Zero, né? Não dá nada. Aliás, zero não. Zero seria um curto, né? Tem que dar infinito. Bom, enfim. Esse carinha agora está testado, certo? O outro, como vocês podem ver, eu posso mostrar para vocês aqui o teste aqui, ó. Na garra positiva, no caso, na garra negativa em cima, eu vou testar o diodo para vocês verem, ó. O negativo, o diodo negativo, está com 510, então tá ótimo, tá funcionando. O segundo, negativo, 512, está funcionando. O terceiro, 512, está funcionando. O quarto, ok, está funcionando. Agora eu pego a garra positiva, vou usar como teste e vou colocar a minha garra negativa na carcaça de baixo, que é a carcaça positiva, e vou testar os diodos de baixo, olha lá. Não deu nada. Não deu nada. Aqui também não daria nada, porque, então, eu não tenho nenhum diodo positivo aqui nesse circuito funcionando. Porém, os de excitação estão bons. Eu jogo fora esse aqui? Não, eu guardo. Um dia eu posso até aproveitar um desses diodos aqui. Apesar que é assim, pessoal, quando um diodo vem a queimar, geralmente, se você coloca, por exemplo, diodos, se você trocar os diodos, que antigamente a gente fazia assim, né? Quando queimava o diodo positivo ou negativo, a gente fazia o quê? A gente trocava só o diodo que tinha queimado. Então a gente testava um por um, o que estava queimado a gente trocava. Só que agora é difícil de encontrar. E quando encontra, esses diodos são muito caros. Às vezes o valor nem compensa comprar. Às vezes você vai comprar, vem 10 peças, só que 10 peças com o valor de quase a peça nova inteira. Então é complicado comprar diodo hoje em dia para trocar só o diodo. Mas às vezes pode encontrar por aí. Vou jogar fora isso aqui? Não. Eu vou retirar esses diodos aqui, esses diodos. Ou vou guardar isso aqui. Quem sabe eu encontro os diodos positivos, né? Baratinho. Coloco, eu já consigo arrumar isso aqui. Simples assim. É só colocar aqui e soldar lá onde tem que soldar aqui a perninha dele. E tá resolvido. Então, essa peça testa dessa forma, pessoal. Tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai procurar o código da peça. Então aqui, esse é o código 30, 38, 35, 38, 20, 80. Se você procurar na Gauss, o código vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó, GA595, tá? 14 volts, que ele vai gerar de regulagem aí. E tem a parte de diodo, que seria o GA1596, tá? Então, falando um pouco de diodo, o que acontece? Ó, esse é os diodos, o diodo que veio a queimar, que são os diodos positivos. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho aqui um diodo todo queimado aqui. Então, isso aqui foi uma inversão de bateria, tá, pessoal? Ou se não foi uma inversão de bateria, pode ter acontecido também com o tempo deles começarem a se destacar, porque é um pininho e tem um chapéuzinho encostado aqui, tá? E com o tempo a isolação se rompe, só que não foi feito para durar para sempre. Ele é muito bem feito, esses diodos, só que não foi feito para durar para sempre, né? Falando desse carinha aqui, o que acontece? Quando o alternador, os carvão abaixar demais, por exemplo, um exemplo, ó, esses carvão, geralmente, ele, além do tamanho dele, ainda mais para frente, ele tem uma bolinha no meio, que é para prender na presilha aqui, para você travar aqui, colocar uma agulha aqui quando você vai fazer a montagem. Então, quando está gasto,
Quando está gasto, a parte de encaixe já sumiu e ele já está em processo de vida útil, final de vida útil. Mas esse carinha é difícil queimar. Ele só acaba o carvão mesmo. Você pode também trocar só o carvão. Compra o carvão e troca. Porque geralmente o que vem a queimar e vem a parar de carregar a tua bateria, ou é porque o carvão acabou, ou porque queimou o diodo. E às vezes, qual é o motivo do carvão? O carvão ele abaixa, ele gasta, e ele já não consegue mais ter contato com a parte positiva aqui do alternador. Então o que acontece? Ele para de carregar também. Então às vezes você só trocando o carvãozinho, que é simples, é só você encostar o ferro de solda aqui atrás, ó, que ele solta, ele tem uma molinha aqui atrás, ele tem um pedacinho de malha, né? E você tira aqui o teu carvãozinho e troca, tem uma molinha, tá? Geralmente em loja que vende carvão para ferramenta, tem o carvão, tá? No meu caso aqui, essa peça tá boa, tá? É só trocar o carvão mesmo, tá bom? Mostrando um pouquinho mais como é que funciona essa parte aqui, ó, para vocês, né, entenderem. O diodo funciona como um retificador, tá, pessoal? No caso, essa peça aqui, ela regula a tensão, né, de alternada para contínua para vocês. Eles mantêm a contínua certinha para o carro, entendeu? E esse cara aqui, ele faz o quê? Ele faz a regulagem de tensão para não deixar passar demais. Ele excita, né? E fica mandando um pulso para carregar a bateria na parte contínua, né? Mas ele ao mesmo tempo ele regula, tá, pessoal? Ele regula, ele não deixa passar a 14, 20, alguma coisa assim. Não pode passar muito. Se estiver passando muito, alterando muito na hora de carregar, que você colocar um multiteste lá e verificar que está tendo uma sobrecarga, né, na sua bateria também vai para o saco rapidinho, tá? Então, o defeito dessa peça é quando ela passa a carregar demais. O vídeo está ficando longo, pessoal, mas vai valer a pena, tá? Então, como que é aqui dentro, ó? Olha lá, eu tenho um transistor, né? E ele regula, ele é um regulador de tensão. Então ele regula a tensão para vocês, tá? E ao mesmo tempo, ele passa uma informação, tá? Entre a central, né? A central de injeção eletrônica, ela fica verificando lá, a central fica verificando se é necessário a tensão ser um pouco mais ou um pouco menos. Então ele tem um pouco de inteligência aqui na situação, tá? A central monitora essa situação, tá? Não sei se esse daqui especificamente faz esse tipo de coisa, né? Mas geralmente os alternadores hoje em dia eles são inteligentes. Então por isso que essa peça aqui ela chega a ser muito cara. Você fala, pô, que peça cara, você vai comprar uma peça e quando você não acredita, né? Porque antigamente, por exemplo, os alternadores antigos, era só trocar aquela caixinha que você colocava atrás do regulador e fim de conversa. Hoje em dia não, hoje em dia essas peças, elas são inteligentes, então elas mantêm uma informação junto com a central do carro. Informação para a central, dizendo que está tendo alguma alteração. Então é por isso, tá, pessoal? Isso aqui eu abri para vocês aí, para vocês verem como que é. Aqui tem um gel aqui, é um gel que funciona dissipando calor. Aqui fica cheio de gel e dissipa calor. Então eu retirei o gel aqui para vocês verem. E eu também retirei para verificar se não estava nada rompido. Depois eu coloco um pouquinho de gel aqui. Não é gel comum, é aquele... parece silicone, mas é um gel que ele troca calor. Tá? Ele não fecha curto, ele troca calor. Se vocês procurarem a respeito aí, é um gel industrial que coloca aqui dentro. Tá? Outra coisa, pessoal, mau contato, né? Então, todo o encaixe que vocês forem montar, o regulador de tensão com o retificador, o regulador de tensão com a retificação, que são os diodos, eles têm que estar bem justinho, bem apertado. Não pode ter folga na hora que for montar, porque aí dá mau contato.
e aí vocês vão ter problema, pode até vir a queimar o diodo por mau contato aí, tá? Então se atente a isso. Tem um monte de vídeo na internet aí que ensina aí como testar um alternador, né? Então geralmente quando vocês abrirem já verifica a possibilidade da troca do rolamento, mas se atente à situação do positivo aqui, que é onde gera o campo, tá? Que é na verdade o regulador de tensão. O que ele faz? Ele joga uma tensão aqui, e não é o contrário, a tensão não sai daqui como se fosse escova, como se fosse uma ferramenta fazendo isso aqui girar, né? Pois imagina uma furadeira, tem dois carvões aqui, um de cada lado, que quando a energia bate aqui, isso aqui gira, formando um movimento para você fazer a furação que você vai usar na furadeira. Aqui no caso é o contrário, né? Ele cria um campo magnético aqui, né? Ele joga um campo aqui e tal. Esse campo excitado aqui, ele carrega a tua bateria, tá? A função aqui é invertida, na verdade. A situação é invertida, tá? Olha só, eu tenho positivo aqui, então olha lá, eu medi o positivo, tá fechando lá, que tá funcionando. Agora com carcaça não pode dar nada, tá vendo? Então é isso, ele tem que manter o teu carro funcionando. Essa peça, ela que mantém seu carro inteiro funcionando, tá? Então esse negócio de acender farol e achar que, pô, minha bateria, meu carro tá bom, tá acendendo farol, tá acendendo as luzes internas do carro. Só que se não tiver amperagem na tua bateria, é a amperagem que vai girar o motor de arranque. Então pode ter até voltagem na tua bateria, mas se não tiver amperagem, tá, isso aí vocês verifiquem em outros sites aí que deve estar ensinando sobre isso aí. Eu não vou me aprofundar nisso não, mas isso aqui eu vim mais para mostrar para vocês como é o procedimento, tá? Mas esse carinha aqui é o que tem que segurar o teu carro funcionando, tá? A bateria é carregada por esse carinha aqui. Então, se seu carro de manhã está com dificuldade para pegar, né? Primeira partida, na segunda partida já não quer pegar mais, é porque na verdade esse carinha aqui não está bem. Então você já está na hora de trocar ou o carvão ou trocar a placa de diodo, fazer uma manutenção nele. Então prestar atenção muito na lâmpada do carro lá, que é a lâmpada piloto. Se ela tiver também acesa direto, já é um probleminha, já tem que verificar, tá bom? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Um beijo no coração, não esquece de dar um like aí, para ajudar esse canal aqui a crescer. Eu vou postar mais vídeos aí de mecânica aí na parte de freio. Eu vou colocar tudo da Ford mesmo, porque eu tenho um carrinho Ford aqui, eu vou colocar aí, mas serve para qualquer outro carro também, tá? A situação que acontece, tem que falar, mas meu carro não é Ford. Não tem essa. Todos os carros eles têm os mesmos tipos de peças, só muda o fabricante de cada peça e o jeito de encaixar aquela peça, mas a funcionalidade de tudo são iguais, tá ok? Um beijo de coração, muito obrigado.